Lu, É. vamos lá. Com quantos anos você descobriu que você queria ser artista? Porque você começou como dançarina, não foi isso? Foi, comecei, na verdade foi assim, com 11 anos, 12 anos, eu comecei a fazer aqueles desfiles que tinham, né, Garota Iguatemi, fui rainha do Sim. Lourenço Filho, do colégio que tem aqui, e outros concursos, né, mas sempre eu gostei, assim, é, é, vão rir, mas meu sonho era ser Paquita, só que eu Sim. nunca mandei o material para Xuxa, porque eu achava que eu não tinha a mínima condição, né? Mas sempre quis. Tanto que eu comecei a fazer as luzes no meu cabelo, porque eu queria ser Paquita, cortava franjinha e tal. Aí então, quando eu tinha 13, 14 anos, tinha uma banda chamada Zanzibar, que era uma banda muito conhecida aqui de axé, né, de Fortaleza, que fazia os Sim. trios elétricos aqui junto com a Pimenta Malagueta, era mó. E esse tempo foi quando eu comecei a ir para, porque eles tocavam muito na Beira-Mar. Beira-Mar é a praia aqui, né, que tinha os Sim. eventos. E tinha Zanzibar, que eu gostava de acompanhar, né, com as amigas, com as primas, enfim. E me viram lá de cima, que foi, eu acho que até você conhece, que é o Dário Xuxa, né, que ele Sim. na época ele era um técnico de som da Zanzibar, a Gláucia, que era a produtora, e o Fernando, que era um dançarino. Lembro Então demais do Fernando. eles me fizeram esse convite para dançar, eu tinha 14 anos, no trio e tal. Aí, com pouco tempo, a minha mãe chegou para a dona Magda, que era a dona da banda, sem eu saber, e disse: Ó, dona Magda, a Luciana ainda está estudando e tudo. Aí começou a banda viajar para Sobral, aqui no Ceará mesmo, né? Mas Sim. aí eu sinto que ela é muito tímida, minha mãe dizendo para dona Magda, mas ela gosta de cantar. Sim. Porque minha mãe toca violão, quando eu começo a tocar o violão, ela acompanha. E eu acho que seria melhor dar uma oportunidade. E eu sem saber. Aí a dona Magda pegou, eu tô falando muito, mas você me corta, viu? Não, pode Que é falar, muita pode falar. história. Tá linda a história. Aí a dona Magda, ela sempre foi uma mãe para mim. Até hoje eu sou assim apaixonada assim, tô falando assim, né? Como pessoa. Ela me deu todas as oportunidades assim, né? Para eu Sim. começar. Acreditou no que não existia, na verdade. E então ela pegou, junto com X, era um maestro da banda na época, eles combinaram, estava no trio elétrico, à tarde, a gente lá na Praia do Futuro, fazendo uma carreata, eu nem me lembro de que era, eu como dançarina. Aí tem naquela hora que dá pausazinha, né, para a pessoa tomar uma água e tudo, e depois ia voltar a banda. Nesse ensejo, a dona Magda tinha combinado com esse maestro de puxar umas músicas lá em cima do trio, no teclado, e eu não sabia que estava lá embaixo estava aberto o trio, né? Eu pensava que o som só Sim. estava lá em cima. Só que a dona Magda e o marido dela, na época, o seu Luiz Weber, estavam dentro do carro, estavam fazendo o teste, eu não sabia. E aí o X sabia que eu gostava, sempre gostei. Desde 14 anos, sempre gostei da Valquíria Santos. Ai, aquela voz, aí eu adorava, sabia de cor todas as músicas. Sim. Aí ele começou, vamos tocar Apaixonada, né? Naquela, né? Sim. Apaixonada, meu tesão é você. Aí ele começou a tocar e eu acompanhando. Aí tudo bem, passou esse dia, a gente voltou a dançar. Quando foi tipo segunda-feira, isso era no sábado, ela me chama na reunião, na sala dela, e disse: Ó, a partir de hoje você não vai mais dançar na banda. Aí eu comecei a chorar, era criança, né? 14 anos. Sim. Aí o que foi que eu fiz, dona Magda? O que foi que eu fiz? Não, é porque, sabe aquele dia, sábado, o X estava fazendo um teste com você, eu estava lá embaixo, todo mundo estava ouvindo você cantar. E eu vou dar uma oportunidade de ser cantora, para você ser cantora. Rick, eu te juro, pela minha timidez, eu chorei tanto que eu não queria. Porque eu disse, ai, todo mundo vai rir da minha cara, que eu nunca cantei, Quem, não sei o quê. Era, e quem falava era a assim. cantora da época na banda? Na época era a Fabiana, gente boa demais.
e o Hilário. O Hilário. Aí a banda, tipo assim, ia se dividir, ia continuar com o Hilário e a Fabiana, a Zanzá, e a Zanzibar ia se tornar forró Zanzibar. Aí foi bem nessa época que aí já iam chamar Paulo Ricardo, né? Que iam montar o Forró Zanzibar, porque eles já estavam com a projeção nacional, já estava, a Wind Records já estava na agulha, que era uma grande gravadora, né? Que tinha a Alcione, o Vini, que era sucesso na época. Aí eles pegaram e confiaram. Eu não queria, mas acabei aceitando, porque na verdade aquele não queria por medo, né? Porque eu tinha esse receio, porque era era muito difícil, né, Rick? Tipo assim, nunca tinha cantado, ia pegar shows lotados, eu não sabia nem conversar assim com o público, o que é que eu ia falar, aqueles pensamentos, né? Muito Sim. novinha, né? 14, 15 anos, mas enfim, entrou um parceiro maravilhoso, que eu sou grata demais a Deus, primeiramente na minha vida, por ter colocado pessoas abençoadas na minha vida, porque Paulo Ricardo foi e é um irmão até hoje para mim, sabe? Ele me ajudou. Rick, sabe aquela pessoa que molda, que diz, ó, assim não é certo. Eu era muito novinha, ele já era assim, né, um pouco mais Sim. experiente e muito decente, muito, enfim. Então aí foi assim, começou assim, falei Cadê o demais. Paulo Ricardo? Anda por onde? Você tem contato com ele? Tem. Hoje mesmo falei com ele e com a Hilma, que é a esposa dele, né? Sim. Porque ele é candidato a prefeito de Taitinga. Ah, Aí hoje eu falei com ele, porque hoje saiu o lançamento da música dele, né? Aí ele me ah, mandou pro meu esposo, porque a gente realmente é uma família só, sabe? Até hoje, uhum. Rick, uma amizade assim muito grande. Eu lembro muito, olha que você já passou por Zanzibar, Calcinha Preta, Must, eu lembro de você no Must, uma passagem do forró no Must. Foi rapidinho, foi. E na calcinha também foi rapidinho. Aí Mulheres Perdidas, Foi. Balancear e Sai a Rodada. Mas a maior lembrança que eu tenho de você é na Zanzibar, porque era a época que nós mais nos encontrávamos. Era, porque fazia esses programas de televisão e os Isso, shows, né? isso. Era. Ah, é mesmo. Aí na Zanzibar era você, Paulo Ricardo, depois entrou a Sâmia, não foi? Entrou a Sâmia. A Sâmia entrou logo depois. Na verdade, entrou eu acho que foi a Caetana. Peraí, deixa eu me. Não, desculpa. Foi a Carlinha. Carlinha maravilhosa. Entrou. Aí, só que ela, tipo assim, ela parece que queria sair para estudar para concurso. Tanto que ela é concursada hoje em dia. Sim. Aí saiu a Carlinha, aí entrou a Paula Andréia, uma lourona altona, bonitona, que canta Sim. muito, você lembra, né? E Sim. depois entrou a Sâmia. A Sâmia entrou, ela era de uma banda, acho que era lá no Zé Walter, que ela era muito amiga do Valci do acordeon, e o Valci indicou a Sâmia. Aí completou, ficou perfeito, assim, sabe? Os Cara, três. era incrível Zanzibar. E impressionante é como, para você ver a lei da atração e o que você pensa. Porque você, quando criança, queria muito ser Paquita, ou seja, estar perto da Xuxa. E Foi o primeiro Zanzibar programa. ia muito para Xuxa. Foi. E foi engraçado, Ike. Ike, a primeira vez que eu vi aquela mulher, eu chorei. Só que o programa, você sabe que ele tinha uns cortezinhos, assim, eles cortavam, né? Editavam, Sim. passavam, né? E aí eu fui descendo aquela escada com um salto desse tamanho aqui, né? Aí aquela mulher linda, que eu era apaixonada, eu me arrepiava, tô olhando ela, e aquela beleza dela não era aquela beleza só por fora. Ela realmente nos bastidores, ela ia visitar cada camarim, era muito assim, um jeitinho, sabe? Parecia um anjo. Aí eu comecei a chorar. Aí a dona Magda estava com o seu Luiz, né, que era o marido dela na época. Aí depois ela, mas Luciana, você é cantora. Eu disse, mas dona Magda, eu sou apaixonada, louca por essa mulher, eu queria ser paquita dela. É um Você chegou, sonho pra mim.
Você chegou a falar pra ti que queria ser Paquita dela? Eu falei, ela olhando pra mim, eu disse, não olha pra mim não que eu choro. Assim, ela entrevistando depois a primeira vez que eu vi, né? Aí ela olhar assim pra mim, não chore não. Aí eu disse, não, diga isso aí que eu choro. Aí eu aproveitar pra abraçar ela. Era uma fã mesmo. Lu, Hum. havia rivalidade entre você e Sâmia Maia na Zanzibar? Não, não Responde, foi. derruba a caneta ou Mas foi segura? Se for pra... uma resposta, ou, sim ou não? Não, pode Não. explicar a situação. Não, a Sâmia, quando ela entrou, a gente se deu super bem, certo? O que houve é porque, como eu e a Sâmia, nós éramos muito meninas. E eu, tipo assim, eu não vou ser hipócrita, que eu acreditava no que as pessoas me diziam. E tipo assim, você como trabalhou em banda sabe que às vezes tinha as máfiazinhas que as pessoas Sim. botavam uns contra as outras. E eu era muito assim, ou ingênua, e, sei lá, e eu acreditava. Então, tipo assim, falavam que naquela época Zanzibar estava muito bem, aí disse assim, olha, a Sâmia tá dizendo para os teus fã-clubes que tu falou isso aqui, aquelas coisinhas de besteira, Sim, sim. foram muitas besteiras, que acabou uma amizade que poderia ser, assim, muito forte, muito bonita, porque realmente, quando ela entrou, a gente era muito próxima, a gente nunca teve rivalidade. A rivalidade foi colocada, algumas pessoas que viram que ia dar muito certo o trio. Hoje em dia eu vejo assim, porque hoje eu tenho experiência. Se é como a gente, como eu sempre falo, né? Se fosse hoje muitas coisas, eu agiria de outra forma. Mas infelizmente a gente tem que passar por essas experiências e a gente também era muito menina. Então Sim. eu acreditava, absorvia, aí eu ficava chateada e eu era muito rancorosa. Infelizmente eu tinha esse defeito. Eu era rancorosa. Aí eu simplesmente a pessoa não existia mais pra mim, tipo, sabe? Fiquei de mal. E foi isso que aconteceu. E há pouco tempo atrás, tempo não, eu não sei quanto tempo, a gente se falou pela internet e eu pedi perdão por ter acreditado em todas as histórias, a gente se falou, a gente, sabe? Então Ah, foi que legal. tudo conversado depois de tantos anos, coisas que a gente poderia ter conversado naquela época, e a imaturidade não deixou. Porque realmente era assim, ó, Luciana, olha, ela falou desse jeito, ó, vão jogar tomate com você. Quando você chegar no programa do Rio Nogueira, estão combinando, a Sâmia tá combinando para jogar tomate. Era assim, era essas besteiras, meu Deus. E era uma fã, né? Só que fazia isso, que mais fazia, né? Não, não era só uma não, sabe? E às vezes não era nem maldade, maldade também. Era assim, tipo, tipo assim, eu quero que ela goste de mim, eu vou fazer alguma coisa, e às vezes fazia isso, tá entendendo? Tipo assim, pra ter a É, confiança. Mas assim, eu não julgo não, porque eu acho que até a fã hoje, ou outras pessoas que fizeram isso, não iam fazer, sabe? Porque hoje tem outra cabeça, experiência, sim. né? É Eu isso. entrevistei ela, eu entrevistei a Sâmia e ela falou sobre isso. E ela Aham. falou dessa fã, e depois essa fã encontrou com ela, acho que a fã depois encontrou com ela, agora depois de muitos anos. Ela falou que vocês também conversaram depois de muitos anos, que perdeu Foi. muito tempo Perdemos guardando uma tempo. mágoa que nem existia, que nem deveria ter existido, que foi por imaturidade mesmo, e falou que essa fã pediu perdão a ela. Olha que bom, tá vendo? É isso, ó, ela reconheceu. As pessoas mudam e realmente na época a gente até brigou feio, assim, de bater uma na outra. Eu não sei se a Sammy falou. Enfim, mas eu nunca cheguei assim ao ponto de dizer ou eu ou ela na banda. Eu era assim, quando eu não estava satisfeita ou alguma coisa me incomodava, eu pegava o beco. E tipo, depois desse problema, a gente não se resolveu. Aí, ao invés de dizer, sabe, fazer essa, eu ou ela, não. Eu teve uma viagem que eu tava tão assim, porque você sabe que quando a gente não libera perdão e quando a gente fica com aquela mágoa, entendeu? É pior Uhum. para quem tá sentindo. Para Então, quem está eu não sentindo. sabia, né? Então eu era assim, aquele rancor, aquela, sabe, aquela coisa que não tinha liberado o perdão, não Era tinha. ruim. É, aí sofria mais eu,
entendeu? E eu não conseguia mais, assim, suportar, porque tudo as pessoas chegavam, olha, Luciana, tá vendo? Ela tá dizendo isso. Ela tá dizendo aquilo. Tipo assim, e o pior é E que a eu Sâmia também levei ficava na corda. dela. A Sâmia Maia ficava na dela. Ficava, isso aí foi só isso mesmo. Aí eu peguei e pedi para sair da banda. Aí a dona da banda foi, né, em casa. Nesse dia ia para viajar para a gente ia viajar para Manaus. E eu Hum. tava para gravar aquela música, não sei se você lembra, Vai Chover Paixão, né? Já tava para colocar a voz. Ia pro programa de novo naquele Xuxa Verão. Deixa eu ver. Tudo. Tava a agenda completa, mas para você ver, a imaturidade, o que as pessoas, assim, eu fui ingênua. Claro que foi culpa minha por ter acreditado. Eu não quis mais trabalhar na Zanzibar. Aí eu realmente não quis mais. Não teve quem. O Paulo Ricardo foi conversar comigo, a Dona Magda, todo mundo, mas eu não quis. Depois de um ano depois que eu conversei, a Dona Magda conversou comigo, é que eu voltei. E foi justo essa música que a Ai, Sâmia minha mãe, gravou. peraí. Oi? Foi justo essa música que a Sâmia gravou na Zanzibar que deu um boom nela, né? Foi. Mas ela é muito talentosa, a Sam. A Sam é muito. É, sim. Desde de novinha, ela sempre foi muito talentosa. A Sâmia, ela é uma grande cantora. Ela tem evoluído, mas ela é muito boa. Ela sempre foi. Ó, com 13 anos, ela tinha aquele potencial de voz. Ela segurava a banda mesmo assim para falar, para conversar, para desenrolada, carismática, bonita, dançava muito. Olha, gente, eu vou te falar, se sei lá, era maravilhoso assim, quando ela entrou, assim, tudo se encaixou, ela e Paulo Ricardo. Mas infelizmente, um Quem tá amigão por aqui mesmo. quem tá por aqui é a Carolina Aragão. A Carolita é outra cantora que era dançarina e ficava Era cantando, dançarina. cantava na E Mulheres Perdidas. Aí agora ela abria aquela vozeirão dela, entendeu? E é um amor de pessoa que eu tive a oportunidade também na Mulheres Perdidas de trabalhar com ela e morar no mesmo apartamento com ela. ô, Sâmia, É a antes da Mulheres, você foi. Carolita. Antes da Mulheres, você foi pra Calcinha, né? Ou foi Calcinha e depois Mulher. Como foi? Não, foi Márcia assim. Globo tá aqui também, ó. Beijo, A Marcinha. Massinha, Tá aqui, Márcia Globo. Massinha, ela é tão meiga. Tá aí, morei com ela, eu sei. Meiga, maravilhosa, tem uma família linda. Ela é encantadora. Eu só tenho coisas boas para falar dela. De todos, ó, o Bela, do Berry, Carolita. Ai, Deus me abençoou com muitas pessoas assim para trabalhar que até hoje eu tenho muita saudade, sinto falta, porque eu morei É, junto, então a gente convivia, né? Então, assim, em relação à calcinha preta, muita gente sim. pergunta, o Gilto, sempre eu sou muito grata ao Gilto também. O Gilto é uma pessoa que, por vários momentos da minha vida, sempre me convidou para trabalhar na calcinha preta. Não para tirar ninguém, era pra ser mais uma na banda, né? Sim. Aí, tipo, eu tava na Zanzibar, ele me convidava, eu não fui, enfim, né? Sempre ele me convidou, sempre teve essa consideração, né? De me convidar. Só que eu achava, como eu sempre falo, eu não vou mentir. Como eu comecei assim, de repente, a cantar, eu achava que eu não tinha capacidade, sinceramente, de estar numa calcinha preta. Eu achava. Quando o Edson Lima me chamou para ir para Limão com Mel, né? Antes da Amara Barros, ele me convidou, ele já me convidou várias vezes, né? E aí eu não ia, eu tinha vergonha de dizer, mas até pro Edson eu disse, ô Edson, eu só não vou, porque a Limão com Mel não dá, não. É muito grande, eu morria de rir. Mas Você realmente lembra que eu tentei levar você para Nota de Caju na época que eu Noda estava de lá também? caju, você sempre falava pra mim, você, né, Rick, você sempre foi essa pessoa tão especial. Que era Sempre, Yara estourada, e aí o dono queria uma cantora loira, e eu disse, cara, a Luciana Lessa, a Luciana ali tinha que ser você. E aí você, acho que foi lá ainda conversar com ele, mas você depois desistiu. Moisés, né? Moisés, não era? Era, né? É. Ó, era. Aí eu lembro, você me indicou mesmo, ô Luvan, aí, mas era o mesmo motivo.
eu achava assim, não, eu tô começando, eu ainda tenho que galgar assim, tá entendendo? Aprender, né? Para depois, enfim. E eu também não queria sair da, eu acho que era mais na época da Zanzibar, né? Porque foi onde eu comecei e tudo. Sim, aí voltando para Mulheres Perdidas, né? Então o Gil sempre me chamou para ir para a Calcinha Preta. Aí eu achava assim, né? Mas a calcinha preta sempre já tinha 6 cantores, né? Aí eu disse, Sim. não, então eu vou fazer. Eu tenho uma banda, Mulheres Perdidas, e tudo, que é do mesmo grupo. E eu adorei, né, a ideia. Uhum. E, enfim, aí eu fui para Mulheres Perdidas. Aí foi naquela época que ele, tipo, deu um tempinho na banda, não foi? Para reformular, você lembra? Aí ele disse assim: Luciana, para não colocar você para fora porque ia dar uma parada à banda, Mulheres Perdidas, para reformular, você Sim. fica na calcinha, você quer ficar fixo ou você quer esperar eu voltar com a Mulheres? Se você perguntar ao Gilton Andrade, ele vai lhe dizer. Eu comecei eu era chorona. Gilton, por que você vai me deixar na calcinha? Porque a calcinha já tá completa. O que eu vou fazer lá? E tudo, sabe? Eu acho que não sei se era medo, não sei o que era, não. Só que ele disse assim, mas Luciana, olha a fila de cantora querendo vir. Ele era assim, né, o jeito dele? De É, cantora, eu tô dando essa oportunidade de ouro e você, o seu. Não, não é me desfazem, né? Porque se vai botar de novo a Mulher Despedida, e eu já estava lá, e eu vou ter mais, assim, um espaço, né? Porque quando a gente trabalha com amor, a gente, né, quer trabalhar, quer mostrar serviço e tudo. E eu sim. achava que esse dia você já tá com a banda completa lá. Então, se você vai reformular Mulheres, me deixa na Mulheres Perdidas. Aí ele disse assim, não, então você fica um tempo na calcinha. Eu fui tão bem recebida. Olha, aquele povo ali, eu vou dizer, a Paulinha é de verdade, Silvânia é de verdade, Daniel é de Eu verdade, entrevistei ela Berg é de ontem, a verdade, Paulinha. o Raed. Hã? A Entrevistei Paulinha a Paulinha ontem. é um doce. Ela é uma abelha mesmo, é puro mel. E Ela, aí, pode hã? falar. Pode falar. Aí eu fui muito bem recebida, tanto que, tipo assim, tinha as músicas, eu tinha só no repertório, tipo, 3 músicas. Aí a Silvânia, a Paulinha me puxava pra cantar junto com elas. Elas são assim, sabe? Elas são, tipo assim, pessoas que dão espaço. O Daniel, o Raed Neto, o Berg, que era o Rabelo, né? Sim. Enfim, eu fui super bem recebida, os músicos, o balé, e ai, mas só que foi o tempo que voltou a Mulheres Perdidas e eu fui pro meu lugar de volta. E foi isso que é da mesma, como é? Na mesma empresa. Empresa, e da mesma empresa, é. Aí, Que loucura era essa fase da calcinha. muito bom, viu? Muito Você e bom. Paulinha Abelha, então. Nossa! Essa Vocês música, juntos, então. Essa música aí tá aí uma das músicas que não era pra eu entrar e as duas me puxavam. Bora, vamos entrar com a gente. Elas foram sempre maravilhosas comigo, viu? Sempre me chamaram, sempre lembraram de mim, foram também maravilhosas. Ah, muita saudade delas. Ó, e aí você ficou na Mulheres, e aí quem trabalhou com você na Mulheres Perdidas? Ó, eu entrei, era o Sandro Bessa, Sim. o Alain Delon, a Michele Menezes, a Mara. Não, é da Rijane. Aí a da Rijane saiu, da Rijane, aí entrou a Mara Barros. Aí depois entrou. Ele reformulou, aí Uhum. da turma que ele reformulou, aí ficou. Aí eu entrei de novo, aí a Márcia Glover, o Berg Berg Lima. Lima. Aí depois entrou o Flavinho. Ai, gente, eu não vou esquecer de ninguém, não. A Malba Sim. entrou. Nossa, Eu muita trabalhei. gente que trabalhou na Mulheres, com muita gente. Eu tra- é, a Malba As dançarinas. entrou, mas foi logo no. A Jennifer entrou. Foi. A Jennifer, que era da calcinha preta. Ela trabalhou comigo também. É, E os Ai, dançarinos? Você lembra das dançarinas? lembro.
A Elaína, que fui eu que indiquei, a Renatinha também, que era daqui, a Dayana, que eu também indiquei, a Priscila do, como é a esposa como é? Lima, do Christian Lima. Sim. A Adriana, que eu chamava ela de Melão, porque ela parecia com a Sheila Mello. Aí, na Mulheres Perdidas, era tanta gente. Os meninos, gente, me lembra Carol minha. era cantora ou dançarina, Carolina? A Carolita, não posso esquecer, a Carol trabalhou comigo, morava comigo, ela era dançarina, só que é uma tremenda de uma cantora agora. Ela cantou forró metade de tudo. Você tem Isso. que entrevistar. E Ó, ela. Ah, qual banda mais marcou sua vida? Rodrigão, mandou aqui. Rodrigão! É assim, eu sou grata por todas as bandas que eu tive a oportunidade, que me deram a oportunidade. Eu falo da Zanzibar porque foi a minha primeira banda. Sim. Então, eu nem sonhava em cantar, eu nem sonhava em dançar, né? Eu sonhava em ser Paquita. Enfim, então eu recebi a oportunidade de ouro, né? Que através dela, dessa banda top, que eu estou aqui conversando com esse grande amigo e grande profissional. E com vocês aí. Vamos lá. Ela cantou com a Jennifer no CD Volume 3. Eu não sei qual foi o volume, mas eu cantei. Era eu, a Jennifer, acho que era não era, eu não sei se era o Berg ou era o Flavinho. Mas ela passou um tempo maravilhosa. Ela era um amor de pessoa, super carismática, né? E super engraçada. Eu amei trabalhar com ela. Sabe, a Mulheres Perdidas tinha tudo para chegar ao nível nacional, igual a Calcinha, porque era muito top a formação. Gilton não brincava, não, com a banda, não. Não, ele é muito bom empresário. Eu acho que ele deu uma parada, não foi? Eu Ele não é sou. mais empresário. Não é, Paulinha né? falou ontem que ele não é mais dono da É o Calcinha. irmão dele, né? Olha, eu É. vou falar uma coisa. Ele é um empresário muito visionário. Ele realmente, ele investe, sabe? Eu não tenho nada que falar. Ele dá oportunidade, ele paga bem, ele é justo. Eu amei trabalhar com ele, sabe? Super profissional, né? Comigo sempre foi muito decente, um ótimo patrão e se tornou um ótimo amigo também. Ô, Lu, por que você saiu da Mulheres Perdidas? Hum. Eu saí porque eu sou daqui de Fortaleza, né? E eu acho que eu já estava lá em Aracaju 2 anos e meio. Sim. E minha mãe é divorciada, só eu de filha, mulher. E ela estava passando um processo de saúde aqui, estava precisando da minha presença, né? Sim. E eu, como filha, claro, eu saí por isso, porque ela estava precisando de mim aqui, a minha presença, Uhum. e ela estava sentindo muito a minha falta. E eu também senti muita falta dela. E foi por isso. E aí, qual foi a banda que você foi depois da Mulheres? Não, aí assim que eu cheguei, o, o dono da Balancear, que ele era empresário da Zanzibar, né? Sim. Na época, o Ronald Benevides, eu conheço ele desde o tempo que eu era da Zanzibar, que ele Sim. foi quem projetou a Zanzibar, assim, né? Nos shows lá em São Paulo, Rio, ele que, juntamente com o pessoal lá, deu essa oportunidade para a banda Zanzibar. Então, ele, sabendo que eu estava em Fortaleza, através do Ascar Romão, que era um bailarino Dançarina. grande, que é uma pessoa incrível, que disse que ele trabalhava comigo na Mulheres Perdidas e estava na Balancear nessa época. E ele falou: Ronald, a Lu tá vindo para Fortaleza. E aí o Ronald perguntou: Asca, tem como você arranjar o contato dela? Que eu não tenho mais, a conhecer a Luciana. Aí foi onde a gente conversou e foi aonde ele me convidou para a banda. Era a Cezinha e a Valzinha Santos.
E, Aí, pronto, aí e eu aí foi você e aceitei. o Jobson, né? Foi naquela fase você e o Jobson. Aí foi assim, do Jobson foi assim. Era eu, ficou eu, a Valzinha e o Cezinha. E o Léozinho, era um Léo, um grande cantor. Só que o Sim. Léo. E o Léo tá aqui, eu acho que ele tá aqui assistindo. Não é Léo que Não, tá na não é, balança aí? não é o Léo Lira tá aí, é Não, um o Lira tá irmão aí. que eu tenho, viu? O Léo Lira foi depois, mas o Léo Lira é um irmão que eu tenho até hoje na minha vida também, igual o Paulo Ricardo, pessoa maravilhosa, super profissional, enfim. Mas esse é o Léo. O Léo, aí só que o Léo, quando eu entrei, ele já ia sair. Parece que ele ia para outro, eu não sei. Ele já ia sair. E nisso estavam precisando de um cantor. E o Ronald falou assim para mim, Lu, você conhece algum cantor e tudo? Só que na época o Aduílio Mendes e a diva, a Bilu, né, eram casados e Olha eles ele falando conversavam. aqui, Léo Lira. Léo Lira tá Ai, falando aqui, ó. Amo tá? demais, Lu. Hum, super talentoso, um grande irmão, viu? Então, aí o Aduílio e a Diva, né? Eles conversaram comigo, Lu, o Jobson tá saindo, não sei se era da Caviar, não sei qual era a banda que ele tava saindo. E, e será que não dava para você indicar ele para balancear, não? Aí eu peguei, se é, porque estão precisando realmente de um cantor. Aí ele é muito bom, né? Um grande profissional, o Jobson. Uma pessoa carismática, canta muito. E aí deu certo. Aí ficou nós quatro. Uma pessoa muito especial. Quanto tempo você ficou na Balancear? 4 anos e pouco. Por que saiu? Porque foi assim, mudou de empresa, o Ronald tinha dado o Ronald Benevides, ele deu um tempo, aí a banda ficou com a Três é uma empresa aqui que tem, aí a Três, tipo, reformulou a banda, aí a Val não ficou, enfim, é, assim, não deu certo mais, assim, aí eu achei que era minha hora de pedir pra sair, aí eu pedi pra sair. Vamos lá de pergunta dos fãs aqui, que tem pergunta aqui, ó. Lu, você ficou quanto tempo na CP? Ah, eu acho que foi 5 meses, eu acho. Até a Mulheres voltar, a Mulheres Perdidas voltar. Eu não sei, foi pouquinho tempo, mas Tem mais foi valioso o tempo. Foi maravilhoso. ó. Pedro está perguntando aqui, no projeto Mulheres Perdidas, você também era sócia, Luciana Lessa? Não, não, lá ninguém. Não, na época era só. O dono era o Gilton Andrade. Os cantores não eram sócios, não. Era só Ô, contratado. Lua, André Ebert mandou. Luciana, como vocês do Balancear receberam a notícia do falecimento da Val Santos? Boa pergunta. Olha, até hoje eu sinto uma falta assim imensa dela, porque a Valzinha, eu chamava ela de Nem, Nem. Ela quando eu chamava ela de Val, ela não gostava. Era a Nem. Então, a Nem, ela foi uma irmã, uma amiga, uma pessoa espetacular. O coração dela, ela não tinha maldade. Ela era puro amor. Ela era assim alegre, ela era se tivesse que falar as coisas, ela falava, autêntica, uma menina do coração assim gigante e talento, né? Nato. Ali ela aprendeu, acho que é assim que ela nasceu com aquele talento, porque que voz, que encanto, que doçura e que carisma que ela sempre teve. E a forma carinhosa dela tratar a gente, coçar a cabeça. Lu, deixa eu fazer sua escova. Lu, deixa eu fazer massa. Ai, gente, a gente recebeu aquilo. Ai, com a tristeza, não dá nem para falar o tamanho da tristeza, porque até hoje, se você perguntar ao meu esposo, muitas vezes ele veio chorando, chorando mesmo, porque eu sinto falta dela, de quando eu escuto também alguma música dela, enfim, alguma coisa que me lembra, porque foram 4 anos convivendo com ela.
viagem em todo canto, né? Então era da família, né? Muita saudade. Muita. Ô, Lu, quando você saiu do Balancear, você foi para onde? Não, quando eu saí da Balancear, eu, na verdade, eu não ia mais. Quando eu pedi para sair, eu não queria mais, assim, trabalhar viajando, né? Eu ia dar um tempo mesmo. Só que aí, o Dário Xuxa, que já era empresário, não era mais técnico de som, ele entrou em contato comigo dizendo que a Natália, a Coelhinha, né, tinha saído da banda e estavam precisando de uma cantora. Aí então perguntou se eu tinha interesse. E aí eu conversei direitinho, fui em Recife, conversar com Pedro Mota, que na época ele também, e os donos que são os dois, né? O Juninho e o Uhum. Eugênio, e o Raí. Aí deu certo. E eu fiquei. Foi tão bom, porque eu passei 8 meses. O Raí, ele é muito simples, ele é muito gente boa, ele é muito gente, sabe? É, Ele era o Raí Soares. Ele era a cara da banda junto com a Natália, né? Mas só que a Natália já tinha saído. Mas que humildade de pessoa. Que que eu tive assim a honra de trabalhar também, porque a gente conhece convivendo, né? E ele é aquela pessoa é, simples, sem frescura, sem maldade, respeitava assim. Eu tinha muito problema porque faltava muito ensaio. Ah, gente, porque eu tava com o Arnaldo tava no Forró do Moído, viajava para um lado, a saia para outro, e ele relevava, ele me ajudava, assim, não, Lu, vai, sabe? Deixa que eu falo com os meninos donos, né? Vai ser feliz, mas pega a música quando chegar aqui. Aí era assim, foi um cara sensacional que eu tive a honra de trabalhar também. E toda a vamos, turma, né? vamos lá. Cara, Lu, quanto tempo Oi. você ficou no Saia? Eu fiquei de 8 a 9 meses, porque eu logo engravidei. Foi assim, ó. A minha gravidez não foi programada, né? Foi assim, eu fiz uma lipo e silicone. Só que eu parei de tomar anticoncepcional nessa época, né? Nossa. Enfim, aí fui namorar demais, né? Matando a saudade com o maridão, mesmo com aquele macacãozinho, né? Yoga. Aí porque a gente ia gravar um DVD, ia ser um DVD, por isso que eu fiz, né? Pra ficar. Aí o resultado foi, depois de 9 meses, né? Sabe a impressão que eu tenho, que eu tenho das cantoras que vão na saia, que iam, né, na saia depois, que agora não tem mais cantora. É que sempre o público queria que fosse uma segunda Natália, né? Assim, não, comigo não. Não Assim, aconteceu com comigo você, não, não? não. Comigo não. É, foi tranquilo, assim, os fãs dela, porque sabiam que ninguém tomou lugar de ninguém, né? Ela Sim. saiu e eu entrei porque tinha que ter uma voz feminina. Aí até o pessoal não colocou a música do Coelhinho, eu achava muita cara dela, aí até eu não cantava assim, e eles também. Enfim, Não botavam você de roupa, nada, nem para cantar, na não, hora do nem, baile. não, não. Nunca falaram, você tem que fazer assim como. Não, nunca. Eu tô dizendo, foi um lugar muito especial. Tchau!